Às vezes a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor e a gente não sabe nem como agir. Às vezes é porque você mesmo não consegue entender. Porque é muito difícil entender por que uma pessoa consegue tirar sua própria vida, por que ela pensa em desistir de tudo. E muitas das vezes a gente pensa nisso, mas a gente não sabe a razão do problema, a gente culpa os outros. A gente nunca foca naquilo que a gente realmente necessita. A nossa saúde mental é uma das mais importantes que a gente tem que trabalhar. O suicídio não acontece do dia para a noite. É algo que a gente vai semeando dentro da nossa mente, do nosso comportamento. E as outras pessoas não vão ver isso. E às vezes a gente nem fala sobre isso. Muitas pessoas nem falam que desejam desistir. Ou quando falam, o outro acha que é brincadeira. Até mesmo dizem, aquela pessoa está em depressão, que bobagem, né? Muitas pessoas nem se atentam sobre isso. Isso é muito sério. Às vezes a gente não conversa com o outro, que às vezes, muitas das vezes é a conversa. Você não conversa, não diz o que você está sentindo, ou o outro não se interessa nem em perguntar, e às vezes você se sente no silêncio, na solidão, no fundo do poço. Às vezes as pessoas tentam te animar, falando palavras positivas, tentando te resgatar, mas às vezes o gatilho da sua mente está no modo automático, disparando sem parar, mostrando somente que desistindo de tudo vai conseguir diminuir a sua dor. Quando a gente fala em depressão, a gente fala em dor. Ninguém entende. Se você nunca passou sobre isso, não vai entender. Porque você diz, eu conversei, disse para a pessoa ir para a igreja, não sei o quê. Eu converso com ela todos os dias, mas às vezes você não entendeu qual é o gatilho da mente dela. Porque só a pessoa em si tem que tomar uma posição e entender. Hoje, muitas das pessoas que podem estar me assistindo já passou por isso ou não. Ou às vezes sentiu aquela dor da perda. E quando você sente a dor da perda, às vezes você não consegue se resgatar. E você tem que trabalhar, por isso que eu falo tanto aqui do se conhecer. Quando a gente se conhece, é mais fácil de sair do fundo do poço. Eu vivi isso, né? E sei muito bem do que eu estou falando. Eu quis desistir de tudo. E eu todo dia pensava só sobre isso. Eu vivia chorando, ninguém nem via eu chorando. Mas aí eu conversei com uma única pessoa sobre isso. Mas eu não tive palavra de apoio nem nada. Então, foi Deus que me tirou disso. Ele me resgatou. Ele falou comigo. Não tem quando as pessoas falam assim pra ti, tu já ouviu Deus? Que palhaçada é essa? Deus não fala assim. Deus nunca falou comigo. Como assim? Mas um dia ele falou comigo. Ele disse para mim assim, um dia de cada vez. E todos os meus problemas mudaram, tudo apagou. Ninguém é capaz de tirar o outro da depressão assim de um dia para o outro. Às vezes tu precisa realmente de medicamento, porque às vezes é uma doença do psicológico da pessoa. Então às vezes ela tem que se tratar mesmo, tomar um medicamento. Às vezes é hormonal, às vezes é distúrbio mental. E a gente não tem que fechar os olhos para isso. A gente tem que sempre estar em contato, conversando. Porque quando a gente vê uma pessoa que está de cabisbaixa, triste, autoestima baixa, a gente tem que se preocupar. Muitas das pessoas pegam e dizem, só porque ela perdeu o emprego, ela acha que o mundo acabou. Ou só porque o relacionamento terminou, ela acha que é o fim. Às vezes a gente leva muito isso numa coisa banal, estúpida. A outra pessoa é muito estúpida para achar que o outro pode fazer ela feliz. Mas a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Se ela não tiver um equilíbrio mental, se ela não entender o seu eu, é muito difícil da pessoa ser resgatada. E às vezes a pessoa é tão prepotente, tão arrogante, que ela acha que não precisa de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra para tratar a doença. Um psicanalista para conversar. Então a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes ela nunca vai querer ir, porque ela é aquelas pessoas que não dão o braço a torcer. Ou até mesmo acha, eu estou triste, mas vai passar. Mas é uma dor que corrói a gente. A gente não, nada do que tu fale ou do que tu queira animar a pessoa, ela pode até sair, mas não se sente bem. Ela pode estar num local cheio de gente, todos os familiares reunidos no aniversário, aquele amor todo, né,
da felicidade do aniversário, mas a pessoa se sente sozinha e incapaz. E o pior é que isso vai roendo, destruindo. Quando a pessoa dá o passo de realmente desistir da sua vida, é porque ela já está na ponta do penhasco para libertar a sua dor. Ela não quer desistir de tudo, ela só quer que o sofrimento dela acabe. E a única coisa que ela pensa em fazer é desistir dessa forma. Então a gente tem que conversar muito com o outro, quando o outro acontecer alguma atitude, algo que venha no meio do caminho, fazer com que ela venha desistir. Assim como um relacionamento, a perca de um emprego, alguém da família vinha falecer. A gente tem que prestar muita atenção sobre isso, porque às vezes a gente acha que o outro está fazendo, querendo chamar a atenção, que a maioria das pessoas falam. Mas hoje em dia, cada dia isso está se tornando mais próximo da gente. Então a gente tem que abrir o olho, conversar. Hoje as pessoas não conversam, só ficam no Instagram, no WhatsApp, a gente vê a família um do lado do outro, cada um no celular, ou até mesmo assistindo televisão, os filhos todos no celular. Ninguém para conversar. Como foi o seu dia de hoje? Foi bom lá no seu local de trabalho? Te respeitaram? Ninguém pergunta isso, ninguém questiona. Todo mundo só quer saber de pagar as contas, se paga ou deixa de pagar. O amor é algo que é o único que salva qualquer relação, é o amor. O amor é o único que salva qualquer situação. Jesus veio me salvar. Na verdade, Jesus veio me resgatar, me arrancar do fundo do poço e me mostrar as possibilidades que tinha muito na vida para me mostrar, para me viver, para me ser feliz, as oportunidades que Ele me mostrou. Foi Ele que veio me resgatar. Quantas e quantas vezes eu orava para Deus tirar, minhas orações eram assim: Deus, abra meus olhos para aquilo que eu não consigo enxergar. Todos os dias eu dizia: Deus, abra meus olhos para aquilo que eu não consigo enxergar. E aí Deus percebeu que eu não ia olhar o que estava me mostrando. Eu estava cega de tanta tristeza. E aí Ele veio e tirou todo o cisco do meu olho, tirou a trave do meu olho, para que eu pudesse ver o que eu iria perder, quantas possibilidades eu ainda tinha que viver. E por isso hoje eu gravo vídeo de conhecimento, de saúde mental, de capacidade de raciocínio, de você se conhecer, entender, compreender a tua vida. Porque quando a gente só ama o outro quando a gente ama a si mesmo. A gente só cuida do outro quando a gente cuida de si mesmo. Como é que a gente vai cuidar do outro? Quando tu vê algum relacionamento que a pessoa ama mais o outro, dá mais pro outro, é um relacionamento doentio, porque você tem que se cuidar primeiro. Se, por exemplo, esse relacionamento que o outro se doa tanto, quando o relacionamento se romper, esse que doava tanto vai sofrer e muito. Porque ele tipo se apoiava no outro. Vocês têm que prestar muita atenção como anda o estado mental de vocês, a saúde mental, a inteligência emocional, tá certo? Não deixe que a tristeza devore você. Às vezes é uma coisa tão boba para o outro que ele não lhe apoia, não conversa com você. Fica dizendo assim: ela só fala essa mesma coisa todo dia, ela fala a mesma coisa, não aguento mais, ela fala a mesma coisa. Só que ela está te alertando todos os dias e você não quer abrir os olhos para ver o que está acontecendo na vida dela. A pessoa está se afogando, pedindo socorro, e as pessoas ao redor estão debochando da nossa cara, fazendo como se nada tivesse acontecendo, não perguntando nada, não conversando, não querendo tirar essa dor de você e te ajudar a abrir os olhos. Fique esse alerta para que as pessoas tenham mais atenção umas com as outras.